Fala aí, boa tarde, bom dia, boa noite, meu amigo investidor. Vamos aqui para o segundo vídeo do canal. Estou começando esse canal aqui agora, esse é o segundo vídeo. Então dá uma força aí, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal. Vou deixar aqui também embaixo o meu Instagram para você me seguir lá, que eu posto diversos conteúdos como esse aqui. E no vídeo de hoje, você que é investidor, esse vídeo é para você que é investidor, que quer alavancar, que é um cara que quer crescer seu capital, seu patrimônio exponencialmente, que eu vou te mostrar hoje, tá? Hoje, uma das maiores, para não dizer que é a maior ferramenta de alavancagem de construção de patrimônio financeiro que nós temos hoje disponível no Brasil, que é o consórcio. Você que sempre ouviu, você que cansa de ouvir falar de consórcio, que o gerente do banco fala de consórcio para você que já fez vários consórcios, né? Você que pensa que o consórcio é um produtinho ali para você comprar o carro, trocar de carro sem juros, para comprar uma casa e sair do aluguel. Olha, esqueça isso agora, porque o jeito que eu vou te mostrar o consórcio aqui, você vai entender o porquê que os grandes investidores brasileiros estão usando essa ferramenta aí para ficar rico, para se aposentar, para multiplicar o seu patrimônio, para aposentar os seus netos. É isso mesmo que você ouviu. Se você entender as estratégias que eu vou te mostrar aqui agora com o consórcio, você pode aposentar os seus netos com o consórcio que você faz hoje, tá? Os seus filhos, os seus netos. Isso é uma realidade porque a cultura aqui no Brasil, o consórcio ele já existe há muitos anos, né? Mas o consórcio ele está na boca do povo para aquela coisa, né? De, eu vou fazer um consórcio aqui para trocar de carro, para não pagar juros, vou fazer aqui para sair do aluguel, para comprar uma casa. Mas, meu amigo, isso aí é o que as grandes massas estão fazendo. Então, se você que está vendo esse vídeo, você não faz parte das grandes massas. Você é um investidor, é alguém que está muito acima da média, é alguém que quer conhecer estratégia aí para multiplicar, exponencializar seu capital, seu patrimônio, sua aposentadoria. Então, o que eu vou te mostrar aqui de consórcio não tem nada a ver com o que você ouve falar de consórcio por aí. Tá? Então, esse é o ponto, e eu vou te mostrar aqui 4 ou 5 estratégias com consórcio que você pode começar a fazer. Numa delas você pode fazer todas de uma vez, mas todas essas estratégias têm um potencial gigantesco aí de te aposentar nos próximos anos, você, seus filhos, seus netos, tá? De construir um patrimônio duradouro, uma aposentadoria que você aí seguindo a risca esse plano aqui, você nunca mais vai precisar trabalhar na sua vida, e você vai ver o quanto o consórcio ele é uma ferramenta exponencial. Então, eu vou te falar aqui algumas estratégias. Vamos começar com a primeira delas. Qual que é a primeira estratégia que você, investidor, pode ganhar muito dinheiro com o consórcio? São várias aqui, mas vou te falar, vamos começar com a primeira. A primeira coisa que você vai esquecer agora é tirar da sua cabeça esse conceito de fazer um consórcio para trocar de carro, para trocar de casa. Claro, também serve para isso, mas para você, investidor, você que quer alavancar, não é esse o foco aqui. É você utilizar a ferramenta do consórcio para realmente alavancar e exponencializar seu capital. A primeira estratégia que a gente utiliza com o consórcio é a venda de cartas contempladas. Como que faz isso? Você, por exemplo, aqui eu já deixei até escrito, né? Um exemplo, por exemplo, em média hoje no mercado, uma carta de 100 mil reais, você vai pagar de parcela algo em torno de R$357, R$360 na meia parcela, tá? Então, uma cota de 100 mil reais, né? Você vai estar pagando em média R$360 na meia parcela por uma cota de 100 mil reais. Então, essa parcela que você está pagando todo mês aqui, em cota de 100 mil, eu sempre recomendo fazer, ao invés de você, por exemplo, fazer uma cota de 1 milhão, para um investidor inteligente, você divide isso. Então você não vai fazer uma cota de 1 milhão. Por quê? Se 100 mil reais a minha parcela é 357, se fosse, por exemplo, R$1 milhão de crédito, a parcela seria algo em torno de R$3.600, correto? R$3.600, por quê? Vezes 10. Então, com R$3.600 por mês, que você aplica, investe em consórcio, em vez de você fazer uma carta de 1 milhão, você vai fazer o quê? Você vai fazer 10 cartas de 100 mil reais. É muito mais inteligente, você vai entender isso ao longo desse vídeo. Vamos supor que você tenha 10 cartas de 100 mil reais, você está pagando por mês R$3.600, você tem 10 cotas de 100. Tá aqui, mais ou menos 6 meses está pagando esse consórcio, você, por exemplo, contemplou, né, uma carta de 100 mil. O que você pode fazer com essa carta de 100 mil? Você pode, obviamente, usar ela, mas você pode vender essa carta. E o mercado de cota contemplada é um mercado gigantesco, tá? É gigantesco. Então, se você, por exemplo, foi sorteado, você tem direito ao quê? A 100 mil reais de crédito. Tá? E você demorou, vamos supor que você demorou aí 1 ano para você contemplar uma carta de 100 mil. Você ficou ali 1 ano pagando o seu consórcio e contemplou uma carta de 100 mil. Então, R$357 por mês que você pagou dessa cota de 100 mil vezes 12, eu vou fazer um corte aqui no vídeo e vou trazer já aqui o resultado desse cálculo aqui. Tá? Então vamos lá. Voltando aqui, então você pagou 1 ano de parcela de uma cota de 100 mil, você pagou algo em torno de R$4.284, tá? Você pagou algo em torno desse valor aqui. E você foi sorteado, você foi contemplado na cota de 100 mil. Uma cota hoje de 100 mil reais, ela é sempre mais ou menos vendida ali por metade do preço. Então se a cota é 100 mil, você vai vender ela por 50 mil reais. Tá? E quanto tempo demora para vender essa cota? Rapaz, quando você coloca uma cota contemplada para vender, a procura é tão grande que ela vende na mesma semana, tá? É extremamente fácil você vender uma cota contemplada.
Então o que você vai fazer? Você tem uma cota de 100 mil, você pagou um ano esse consórcio, tá? Você pagou a soma total de R$ 4.284 reais de consórcio em parcelas ao longo de um ano, e você vendeu essa cota por 50 mil reais. Tá? Você vendeu por 50 mil reais, porque a cota é de 100, você vendeu por 50. Então você vai pegar o quê? Você vai pegar 50 menos 4.284, um cálculo de cabeça aqui, vai dar de lucro para você mais ou menos 45, vamos colocar 45 mil reais. Então esse foi o seu lucro. Olha só, você pagou uma cota de 100 mil reais ao longo de um ano, você pagou ao total 4.284 reais, depois você vendeu essa cota que você contemplou no sorteio, depois de um ano você teve um lucro de 45 mil reais, tá? 45 mil reais. Agora, se você demorar 2 anos para você contemplar essa cota, é só você multiplicar esse valor aqui por 2. Se você demorar 3 anos, multiplica por 3. Tá? Menos os 45 mil, você vai ter o seu lucro. E perceba agora a porcentagem, que é a grosseria, que é esse lucro. Né? Nada no mercado, nenhum investimento vai pagar isso. Claro que a gente tem um sorteio envolvido, mas essa é uma modalidade de você fazer dinheiro com o teu consórcio. Se você contemplou a cota de consórcio, você não é obrigado a necessariamente ir lá e usar esse crédito para comprar o imóvel. Você pode vender a sua cota contemplada aqui por 45 mil reais, a cota de 100 mil no exemplo, e você tem, menos do que você paga de parcela, você tem esse lucro. Mas agora vamos supor que você trabalhou o lance embutido nessa cota. Então você não foi contemplado no sorteio, você não quer depender muito de sorte, você quer aplicar o tipo de lance. Você aplicou o lance embutido, o lance fixo. Então o lance fixo ele é 25%, tá? 25% aqui do valor da própria carta. Tá? 25% de 100 mil são 25 mil reais. Então você foi contemplado com o lance fixo, o seu crédito você vai pegar o quê? 75 mil reais. E você segue a mesma lógica. Você deu o lance, ficou dando lance embutido ao longo de um ano, né? Você contemplou, o seu crédito vai ser de 75 mil reais. Aí você faz isso aqui dividido por 2, que é o valor que você vai vender a sua cota contemplada. 75 mil dividido por 2, um cálculo de cabeça, vai dar algo em torno de 32.500 reais por aí. Certo? Então 32.500 reais é o que você vai embolsar com a sua venda da sua cota contemplada, que você aplicou o lance embutido durante um ano pela contemplada, menos o que você pagou aqui de parcela. Esse vai ser o lucro que você teve. Então vamos calcular 75 mil reais, tá? O valor da sua cota contemplada. Você vendeu por 32.500 menos 4.284. Vamos calcular aqui um minutinho. Então nessa operação, você após um ano um lance embutido, você vai sair com um lucro de aqui 28.216 reais, tá? Então, próximo aí. 28.216 reais. Então você com 10 cotas de consórcio, pagando R$3.600 reais por mês, você contemplou, eu estou falando de um exemplo, você contemplou uma cota só, das 10, depois de um ano, uma cota só, tá? Aqui você tem isso aqui de lucro, né, mediante o que você pagou de parcela referente à cota de 100 mil. Então, essa é uma estratégia muito utilizada no mercado, que é a venda de cotas contempladas. Muitos investidores aí, eles fazem somente isso. Eles compram cotas de consórcio com o intuito de contemplar essas cotas e vender futuramente. Por quê? Porque o consórcio é como se fosse um investimento, é como se você estivesse poupando esse valor mês a mês, só que é muito melhor, porque o consórcio ainda é corrigido todo ano pelo INCC. E para você ter ideia, o que o teu consórcio vale, o teu consórcio valoriza, às vezes uma carta grande, ele valoriza mais do que o que você já pagou de parcela, tá? Isso acontece muito. Às vezes você tem uma conta de 1 milhão, você está pagando há 3 anos uma conta de 1 milhão, o que essa conta não vai ser mais de 1 milhão quando você fez, porque ela vai ser corrigida, porque o consórcio corrige pelo INCC. Você viu o tanto que corrigiu, às vezes ela corrigiu, ela valorizou mais do que você pagou de parcela. Então, cara, o consórcio, quem faz consórcio ganha de um jeito ou de outro. Aqui eu te mostrei uma estratégia, tá? Agora eu vou te mostrar uma outra estratégia que muitos investidores utilizam para lucrar muito com o mercado de consórcio. Essa estratégia é muito top, presta bem atenção agora, porque é uma estratégia que você pode utilizar para aposentar aí seus filhos e netos e você mesmo, tá? Com a estratégia que eu vou te explicar aqui agora. Vou apagar tudo aqui, vamos lá. A estratégia que a gente vai conhecer aqui agora, ela é abreviada, ela chama AP. Vamos colocar aqui estratégia API, tá? API, estratégia API. O que é a estratégia API? Aposentadoria imobiliária. Então, você pode utilizar cartas de consórcio para fazer uma aposentadoria imobiliária para você, que vai ficar depois para os seus filhos, netos, bisnetos, tá? Para você ter ideia, um consórcio, uma carta de consórcio que você paga R$2.000 por mês, vamos supor que você tem um filho aí que acabou de nascer, você quer aposentar o seu filho, não aposentar o seu filho, mas você quer que o seu filho, quando ele tenha 18 anos, ele já comece a vida aí com um baita dinheiro no bolso. Se você fizer uma carta de consórcio de 600 mil, que a parcela é mais ou menos R$2.000 por mês, quando ele tiver 18 anos, o seu filho, ele vai ter em torno de 600 mil reais. Você vai poder ter acesso, se você demorar 18 anos para contemplar esse consórcio, pagar inteiro. Se for contemplado no último mês,
ele vai ter um patrimônio de 600 mil reais, que dá para você comprar um imóvel de 600 mil reais no dia de hoje. Tá? Um imóvel de 600 mil reais, vamos supor que ele renda aí de aluguel 6 mil por mês, esse é o dinheiro que seu filho vai ter com 18 anos. Então, olha só, imagine você que tem um filho, né, você quer aposentar o seu filho para você, no futuro, não se preocupar, por exemplo, com a faculdade dele, você já quer deixar ele com uma renda garantida. Você com 2 mil reais por mês, se você coloca o consórcio hoje, você consegue fazer isso utilizando a estratégia da aposentadoria imobiliária. Vamos destrinchar mais ou menos aqui na prática como funciona a estratégia de aposentadoria imobiliária. Eu acabei de dar o exemplo aqui de 2 mil reais por mês, porque com 2 mil reais por mês, vamos colocar aqui 2 mil reais por mês, tá? Você vai conseguir ter acesso a mais ou menos um crédito, dependendo da administradora, de o quê? 600 mil, tá? 600 mil reais. Então, você com 2 mil reais aí de parcela, parcelinha baratinha, acaba no bolso, 2 mil reais, você vai ter acesso a um crédito de 600 mil reais. O que eu faria nessa situação? O que eu indico para um investidor fazer nesse caso? Ele que tem 2 mil reais por mês para investir, quer fazer a estratégia da aposentadoria imobiliária, eu sempre recomendo o quê? Ao invés de fazer uma carta de 200, nós vamos fazer o quê? 2 cartas de consórcio, 2 cartas de 300. Por que 2 cartas de 300? Porque você vai trabalhar com 2 possibilidades de lance, 2 possibilidades de contemplação, pode ser 2 grupos diferentes, então a gente divide, né, esse exemplo de um crédito de 600 mil, a gente divide em 2 cartas de 300. E por que a gente coloca 2 cartas de 300? Porque a nossa ideia com a estratégia de aposentadoria imobiliária é a gente comprar apartamentos, comprar flats, tá? Presta atenção nessa palavra de flats bem localizados, tá? Geralmente em centro de alguma capital, de alguma metrópole, você vai comprar flats bem localizados para você alugar esses flats aí que você vai comprar, entendeu? Então, veja, na minha parcela, 2 mil reais por mês, nós vamos dividir em 2 cotas de 300, porque com 300 mil reais, se a gente for contemplado no sorteio, ou se a gente for contemplado no lance embutido, que a gente for pegar aí 250, a gente vai conseguir comprar um flat bem localizado numa região. E o flat, ele aluga muito rápido, porque é estudante, pessoal que mora sozinho, é um apartamento pequeno, ele é muito cômodo, é muito fácil de alugar se ele estiver bem localizado, e você vai ter o quê? Se for contemplado no sorteio, você pega 300. Se for contemplado no lance embutido, você pega 250. Com esse valor, você vai comprar um flat para você alugar, tá? E você vai ter já um apartamento e o próprio aluguel dele vai estar pagando a tua parcela do consórcio e ainda vai sobrar um troco para você, tá? Vamos colocar que você aluga 1% ao mês, 0,8. Então você tem aí um flat de 300 mil, você vai estar alugando ele a R$ 2.500, a R$ 2.300, e a tua parcela das 2 cotas é o quê? R$ 2 mil reais na minha parcela. Claro que ela vai subir um pouco depois que você for contemplado, dependendo da modalidade de lance que a gente usar. Mas pode ser que ela se mantenha. Se a gente der lance, ela vai se manter. Então, o teu inquilino vai estar pagando a sua aposentadoria. Você foi contemplado, você teve acesso à carta de crédito de 300 mil. Tá? Vamos colocar um cenário ruim, você foi contemplado aí no lance embutido. Então você pegou 250 mil reais. Com esses 250 mil reais, você vai seguir a estratégia da aposentadoria imobiliária, você vai procurar um flat bem localizado para você comprar. Tá? Nessa estratégia a gente utiliza muito flat porque aluga rápido, é fácil de alugar. Tá? Você coloca numa metrópole aí, ele tem uma facilidade muito boa, uma saída muito boa, você não vai ficar sem inquilino. E o teu inquilino, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar pagando o teu patrimônio, que está valorizando o teu imóvel, que está sendo corrigido acima da inflação. E com o dinheiro do teu aluguel, você vai pagar a sua parcela, vai sobrar um troquinho para você. Você tem um terceiro que está pagando o aluguel, que está aposentando você, que ele está pagando o seu patrimônio, aí, valorizando todo ano acima da inflação, porque é o imóvel. O imóvel é o investimento mais sólido que existe. É a coisa mais sólida, porque ele sempre está lá, ninguém pode levar embora, ele sempre valoriza acima da inflação, ele sempre corrige, né? Então o seu dinheiro sempre vai estar preservado. Quando você compra imóvel, você ingessa dinheiro no imóvel, ele preserva o teu dinheiro, porque ele sempre vai corrigir acima da inflação. E tem um único problema, o pessoal fala, mas imóvel não tem liquidez. Com o consórcio, a gente consegue fazer uma estratégia que você tenha um imóvel e ainda consiga ter liquidez do seu dinheiro. Mais para frente eu vou mostrar essa estratégia também, tá? Então, se atentando aqui à aposentadoria imobiliária, nós temos aí essa estratégia que você, no exemplo de 2 mil reais, você vai estar comprando 2 cotas de 300, você contemplando o lance embutido. A gente vai dividir em 2 apartamentos, 2 flats mais precisamente, para você alugar no Airbnb, e você vai colocar inquilinos aí para estar pagando a sua parcela para você todo mês. Perfeito? Então, com essa estratégia aqui, você constrói uma aposentadoria sólida para você, que vai transferir para os seus filhos, para os seus netos, para o resto da vida, né? E você tem aí uma coisa segura, uma coisa garantida, uma coisa sólida, né? Que é o imóvel. Então, porque é uma coisa sólida, é uma estratégia de aposentadoria extremamente segura e garantida. Beleza? Então, acabamos de fazer aqui a estratégia da aposentadoria imobiliária, agora eu vou te mostrar a terceira estratégia do consórcio, tá? Para você se aposentar, para você alavancar seu patrimônio, e você vai ficar, essa aqui é uma das melhores, das que eu mais gosto de utilizar, tá? Que é o seguinte, como que você transforma o teu consórcio contemplado em dinheiro no teu bolso. Porque
O consórcio, quando você contempla o seu consórcio, você tem que utilizá-lo, né, obviamente, para você comprar o imóvel. Mas existe uma forma de você pegar o seu consórcio e você trabalhar esse dinheiro, você sacar esse dinheiro. E aí que vem a grande jogada por quê? Você provavelmente conhece o banco, aqueles empréstimos, né, home equity, você, né, coloca o teu imóvel como garantia para fazer o empréstimo, para você ter acesso a crédito, mas qual que é o grande problema hoje no Brasil? Nós temos uma taxa de juros hoje no Brasil altíssima, então a taxa de juros hoje no Brasil ela está altíssima. E o consórcio tem juros? Não tem juros, não tem juros. Então, o consórcio, além de você blindar o seu patrimônio, você também se blinda contra os juros, porque os juros, como está absurdo hoje no Brasil, você comprando consórcio, está blindando aí contra os juros. Então, os juros é muito alto. Então, se você for pegar um dinheiro do banco, um empréstimo, para você trabalhar esse dinheiro, você vai pagar uns juros absurdos, né? Taxas aí que vão variar de 1,5% a 2% ao mês. Que você vai pegar, por exemplo, um home equity, você vai pegar um empréstimo do banco, você vai pagar umas taxas de 1,5%, 2% ao mês, a taxa é muito alta. Então é aquela coisa, você pega 1 milhão para trabalhar, mas você paga 4 milhões, né? Você paga uma taxa, você enriquece o banco, você deixa o banco milionário. Então é uma coisa que eu sempre falo, principalmente no Instagram, é trabalhar contra esse absurdo que os bancos fazem de querer sugar o investidor. Muitas vezes o banco, ao fornecer o capital, ele sai com mais lucro do que o investidor que está fazendo a operação, porque o banco cobra juros abusivos. Então o consórcio é uma saída para a gente fugir desses juros aqui. E, por exemplo, você que tem um imóvel, você tem um imóvel quitado, tá? Vamos supor que você tem aqui um prédio, né? Você tem um apartamento aqui, você tem um apartamento aí em frente à praia, e o teu apartamento ele vale R$1 milhão. Então você tem um apartamento aí de R$1 milhão. Você, o que acontece? Lembra que o imóvel ele não tem liquidez? O imóvel não tem liquidez? É porque você tem um apartamento de R$1 milhão, beleza, você tem R$1 milhão, né, investido no apartamento que está seguro, o seu dinheiro, ele está valorizando todo ano acima da inflação, mas a gente não tem liquidez nesse valor, o dinheiro fica engessado, você tem que vender para ter liquidez, certo? Errado. Por quê? Porque com o consórcio, tá, a gente consegue desenvolver uma estratégia e você vai conseguir ter acesso a esse dinheiro aqui sem você vender o seu imóvel. Como que a gente faz isso? Colocando o seu imóvel como garantia. Essa é uma operação que a gente consegue fazer. Você coloca o seu imóvel como garantia, tá? O teu imóvel aí, o teu apartamento que vale R$1 milhão, e a gente tem um consórcio. Vamos supor que você tem aí 10 cartas contempladas de R$1 milhão. Você tem algo, vamos supor que você tem R$800 mil em consórcio contemplado. Você fez uma cota de consórcio, né? Você contemplou, você fez várias cotas, você tem um saldo de consórcio contemplado de R$800 mil. O que você pode fazer? Você pode colocar esse aqui, o exemplo aqui é mais um exemplo de um cálculo mais superficial, tá? Mas para você entender o conceito, você pode colocar o teu imóvel aqui, o teu apartamento na praia como garantia, você coloca ele como garantia, e aí você pega esse teu dinheiro, a tua carta de consórcio contemplado, e você transfere para sua conta para você trabalhar como você quiser. Então você não fica engessado a utilizar o consórcio para você obrigatoriamente comprar outro imóvel. Você vai poder pegar suas cartas de consórcio contemplada, tá? E você vai poder usar o imóvel seu como garantia, o imóvel que tem que estar quitado, sem ônus, tá? Você que tem o imóvel quitado, sem ônus, isso aqui é só para você com o imóvel quitado. Se o imóvel está financiado, ele está alienaado, não dá para fazer. Para fazer essa estratégia aqui, o seu imóvel tem que estar quitado e sem nenhum tipo de ônus. Você tem crédito aí, você tem um consórcio contemplado ou cartas contempladas de R$800 mil, você vai colocar o teu imóvel como garantia aqui, você vai sacar R$800 mil para você trabalhar esse dinheiro. E com R$800 mil que você sacou utilizando o consórcio, você pode comprar imóveis no leilão, você pode alavancar, você pode investir, você pode fazer o que você quiser com esse dinheiro. Mas qual que é a mágica desse negócio aqui? Qual que é a mágica? A mágica é o seguinte, né? A mágica entre aspas, é que esses R$800 mil aqui, a taxa que você vai pagar, o custo efetivo total do dinheiro é muito baixo, porque o consórcio, ele é o dinheiro mais barato que existe, tá? É o dinheiro mais barato que existe. Enquanto os bancos praticam aqueles juros que a gente já colocou aqui, de 1,5% a 2% ao mês, no consórcio a gente consegue ter o custo efetivo do dinheiro de 0,2 a 0,8 ao mês. Então olha só como o consórcio ele blinda você dos juros absurdos que o mercado pratica atualmente. Se você fosse pegar um empréstimo nesse mesmo valor aqui, colocando o teu imóvel como garantia, você iria pagar uma taxa aí 1,5% a 2% ao mês. Agora, se você tem consórcio contemplado, dependendo da modalidade de lance que você utiliza, a tua taxa ela vai variar aí de 0,2% a 0,8% ao mês, ou seja, menos da metade do que você pagaria aí absurdamente de juros para o banco. Então, olha só, quando você utiliza de forma planejada o consórcio para você trabalhar o seu dinheiro, para você poder investir, você se livra de uma grande armadilha, que é os juros absurdos que os bancos praticam atualmente. É uma armadilha aí
te fazer pagar milhões a mais do que você pegou. Então, se a gente trabalha com planejamento, com consórcio, a gente pode transformar o nosso imóvel engessado num patrimônio líquido, pagando um custo efetivo justo, né, que você vai poder pegar esse dinheiro aqui, utilizar como você quiser, alavancar esse dinheiro e ter um retorno muito positivo, pagando um custo efetivo justo pelo seu dinheiro. É mais uma estratégia que a gente utiliza para o consórcio aqui. E agora você deve estar se perguntando assim, você que já tem uma dívida, você que já fez um home equity, você já fez um home equity aí, você está pagando, você tem uma dívida, de repente você fez um home equity, você tem alguma dívida com o banco, né, que você está pagando uma taxa absurda, você tem aí vários anos para pagar 1,5% ao mês, 2% ao mês, está pagando aí a taxa absurda, né? E você não aguenta mais pagar. Agora você viu esse vídeo aqui, você sabe que o banco está praticamente explorando aqui com uma taxa de juros absurda. Então você, infelizmente, em algum momento da sua vida você precisou fazer algum empréstimo, precisou contrair alguma dívida, né? Agora você acordou e fala, putz, cara, eu preciso quitar essa dívida, porque essa dívida aí tá uma taxa absurda. Eu vi aquele vídeo lá, eu vi que eu peguei para pagar 4 por causa dessa taxa que eu não sabia. E você precisa sair dessa situação. Tem como resolver? Tem como resolver. Mais uma vez o consórcio ele entra nessa jogada para a gente poder resolver. Como que a gente faz isso? O consórcio atualmente e alguns grupos de algumas administradoras eles permitem fazer a troca da dívida, a substituição da dívida. Então, por exemplo, você tem vamos supor um home equity, você fez um home equity, você fez uma operação de crédito, está com um saldo devedor aí de, vamos colocar aí, 1 milhão de reais aí, que está devendo, que tem de dívida, né, a taxa aí de 1,5%, 2% ao mês, você tem um consórcio contemplado, tá, nesse mesmo valor, o que você pode fazer? Você pode trocar a dívida. Então você que já embarcou aí numa dívida, numa operação, que você está pagando uma taxa de juros absurda, você pode fazer o que? Fazer consórcio, fazer um planejamento, porque claro, o consórcio é planejamento, você não contempla o consórcio de imediato, porque o consórcio é o dinheiro mais barato do Brasil. É uma das melhores coisas que existe no Brasil, mas o consórcio ele é planejado. Então, quando você faz o consórcio, é planejamento. Você não vai pegar o dinheiro agora, o crédito agora. Você vai esperar um tempo até você ser contemplado com a estratégia de lance, tá? Você não tem acesso ao crédito imediato. Então, você tem que fazer um planejamento. Você vai ter que pagar as parcelas durante os meses até você ser contemplado e ter acesso ao crédito, né? Então, mas quando você for contemplado e tiver acesso a esse crédito, o que você pode fazer? Você pode trocar a dívida. Alguns grupos hoje, algumas administradoras permitem você fazer a troca da dívida. Então, você que está com uma dívida aí de 1 milhão de reais, pagando uma taxa de juros absurda, você tem um consórcio contemplado no mesmo valor, você pode trocar essa dívida por uma taxa muito mais baixa. Então, imagina você, né, que tem aí uma dívida aí de 1 milhão de reais, pagando 2% ao mês, 1,5% ao mês, e você com um consórcio contemplado de 1 milhão de reais, você consegue fazer a troca dessa dívida, fazer a substituição, e você aí agora tem uma taxa de 0,6 ao mês. Então olha só quanto dinheiro você vai economizar quando você faz uma troca, uma substituição de dívida pelo consórcio, tá? Então essa é mais uma ferramenta extraordinária, mais uma estratégia extraordinária que a gente utiliza aqui para poder você trabalhar o seu capital de forma inteligente. E o que todo mundo pergunta na hora de fazer o consórcio, aquela dúvida que todo mundo tem, é sempre aquela mesma questão: quando que eu vou ser contemplado, quanto tempo demora a gente ser contemplado? E agora eu vou responder essa pergunta. O pessoal faz muito, tá? Quanto tempo demora, quando eu vou ser contemplado? Pessoal, o consórcio você tem que saber muito bem com quem você vai comprar, com uma pessoa que está negociando com você, para você fazer esse consórcio, porque o consórcio ele não é uma coisa de sorte só, tá? Ele tem como a gente fazer um planejamento, como a gente fazer uma estratégia de lance, tá? Vou colocar até escrito isso aqui é importante, ó. Estratégia, tá, de lance, olha só, estratégia de lance. Então, quando você vai fazer o consórcio, ele não é a Deus dará, eu vou fazer aqui tantas cartas, vou fazer uma carta de tanto, vou ficar dando lance embutido aqui para uma hora ser contemplado. Não é assim. Antes de você fazer o consórcio, tem que haver um planejamento. Tem que haver o quê? Um planejamento. Vamos colocar aqui. Planejamento. Tá? Planejamento do quê? Do que tudo tem que ser planejado. Você tem que planejar o quanto você vai pagar de parcela por mês, qual que é o valor da tua parcela, qual que é o valor que você tem disponível para dar de lance nesse consórcio, se é que no momento você tem algum valor para usar de lance do seu próprio bolso. Então, quando você for fazer o seu consórcio, antes de você fazer o consórcio de fato, a gente tem que fazer um planejamento, a gente tem que estudar tudo isso aqui, tem que estudar qual o valor você tem para dar de lance, qual que é o valor que você pode pagar de parcela, qual o grupo que a gente vai colocar você, porque tem grupos de consórcio que ele contempla muito mais um lance fixo. Então, o cliente, por exemplo, que ele não tem dinheiro do bolso para dar lance, tem um grupo que paga muito lance fixo, vai chamar de lance fixo. Então a gente vai colocar ele em qual grupo? A gente vai colocar, o cliente não tem dinheiro para dar lance do bolso, vamos colocar ele no grupo que paga bastante lance fixo, porque a chance dele vai aumentar. É um cliente que tem dinheiro para dar lance. Vamos colocar um grupo que paga lance livre, que paga mais lance livre, que tenha muita chamada, que tenha muito caixa e que tenha a média mais baixa. Então vamos colocar um grupo que tenha a média mais baixa de lance livre para ele poder tirar o mínimo de dinheiro do bolso para ele ser contemplado. Então, no consórcio,
não é de qualquer jeito, não é sorte. Você tem que fazer um planejamento, tudo tem que ser colocado na mesa. O quanto você tem para investir, qual que é o valor que você vai pagar de parcela, qual o grupo que você vai entrar, é o grupo que paga mais lance fixo, é o grupo que paga mais lance livre. Tudo isso tem que ser colocado na mesa, tem que ser feito um planejamento, um estudo do seu caso individual, não é uma coisa genérica. Não adianta eu passar aqui é uma receita de bolo, tem que ver o seu caso. Você investidor, cada um tem a sua condição, tem o seu caso e tem que ser um produto moldado para você, uma coisa específica para você, uma coisa engessada para você, para sua condição. E não é uma receita de bolo, uma coisa genérica. Então, quando você for fazer o seu consórcio, a gente tem que fazer todo esse estudo, todo esse planejamento, qual que é o valor que você tem valor para dar de lance, não tem, qual grupo a gente vai colocar, porque cada caso é um caso, cada pessoa a gente vai ter uma estratégia diferente. E por que tem toda essa estratégia? Justamente para a gente poder tirar o melhor proveito possível do seu consórcio e contemplar você no melhor tempo possível, no prazo mais adequado possível, para aí sim você ter uma estratégia de êxito, tá? Porque uma coisa é sorte, outra coisa é estratégia. Se a gente quer ter êxito, a gente não pode depender de sorte, a gente tem que trabalhar com estratégia, tá? Então você, investidor aí que gostou de alguma dessas estratégias ou todas elas, eu vou deixar meu contato aqui embaixo, chama aqui, porque aí nós vamos poder fazer essas estratégias aqui, fazer um plano personalizado para você. Porque como eu falei, cada pessoa é uma coisa, né? Então a gente tem que fazer uma ligação, tem que fazer uma chamada de vídeo para poder encaixar você em algo que realmente vai atender a sua necessidade, de acordo com o valor que você paga de parcela, de acordo com o que você tem para dar de lance ou não tem para dar de lance. A gente tem que fazer um planejamento específico para você e planejado para você, tá? Então, você aí, investidor, que agora realmente entendeu que o consórcio é a bola da vez, é uma coisa aí que pode te aposentar, que não é aquela coisa que todo mundo fala, que o gerente do banco fala, que é para você trocar casa, cal. Você agora que entendeu essa estratégia aqui, quer entrar num consórcio agora para realmente poder alavancar, multiplicar o seu patrimônio, o seu capital, vou deixar aqui o meu contato e a gente vê aí qual que é a melhor estratégia para você. Vamos fazer esse planejamento aqui individual para você, para saber qual que é a melhor estratégia para você, em qual grupo melhor você se encaixa, qual que é a melhor estratégia para a gente executar. Vamos fazer isso porque aí você vai ter com estratégia, tá? Não sorte, com estratégia você vai ter êxito na sua estratégia. Então, passando aqui um número superficial, quanto que custa mais ou menos o consórcio? Varia muito, tá? Varia muito, mas varia muito, mas em valores pequenos. Então, se a gente for falar, por exemplo, de R$1 milhão, tá? R$1 milhão de crédito, a gente vai ter mais ou menos na minha parcela algo em torno de R$3.600 de parcela, tá? Então se você for comprar R$1 milhão de crédito, você vai pagar mais ou menos R$3.600 de parcela. É um preço assim muito baixo para o crédito, tá? Então agora, para a gente poder fazer uma estratégia validada para você, tem que ser algo personalizado, algo específico, beleza? Então você que se interessou, vou deixar o contato aí embaixo, me chama aí para a gente poder trabalhar isso junto, beleza? Até o próximo vídeo.